Tiago, capítulo 1. Nós estamos numa série de ministrações, de pregações, expondo versículo por versículo da carta de Tiago. Hoje é a nossa quarta mensagem na carta de Tiago. E nós terminaríamos semana que vem, mas talvez não vamos terminar, tá? Então nós vamos ficar com Tiago aí alguns dias, ouvindo e sendo lavado pela palavra do Senhor em Tiago, amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, nós vamos continuar lendo do versículo 13 até o versículo 18. Na semana passada, nós falamos sobre as provações nas questões ordinárias da vida, que podem afetar tanto ricos como pobres, e você que não estava aqui, pode ouvir no nosso canal do YouTube, onde nós falamos sobre questões de finanças, né, que podem afetar a nossa jornada, que são cenários de provação ou de exaltação do Senhor. Eu estou aqui, tá? Tiago, ele fala sobre essa questão socioeconômica e nos dá dois extremos, a riqueza e pobreza, como passível de sofrimentos e provações. Então, ricos e pobres serão provados por Deus. Na semana passada, eu falei uma coisa que é muito importante nós lembrarmos hoje, que provação é toda dificuldade que a vida nos traz, e essas dificuldades sendo uma ameaça para a nossa fidelidade a Cristo Jesus. É o teste da nossa fé, é o teste para sabermos se somos ou não povo de Deus. E Tiago, quando ele fala sobre provação, ele nos mostra justamente esse exemplo financeiro de pobres e ricos, que podem ser usados, né, de maneira soberana por Deus, para posicionar o nosso coração em dependência a Deus, exaltação a Deus, se um dia um pobre é exaltado ou se um rico é humilhado, e fazendo com que a gente tenha como principal objetivo a maturidade e a sabedoria vinda de Deus. O foco do capítulo 1 de Tiago, como a gente viu nessas últimas semanas, é mostrar que a presença das provações nas nossas vidas é uma bênção, porque é um jeito que Deus usa para nos ensinar a sermos fiéis ao Senhor. Então, depois que Tiago fala sobre provação, perseverança, sobre ricos serem humilhados, pobres serem exaltados, Tiago entra num assunto muito importante para a vida cristã, que é tentação. E nós vamos ler o texto que diz assim: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos das suas criaturas. Tiago, ele está mostrando para a gente, meus irmãos, que provações, dificuldades na vida são contextos que Deus permite que aconteça na vida do cristão, para que venha nos afligir mesmo. É como uma fase de videogame que a gente que a gente tem que passar. E aqui, quando eu estava preparando a ministração, eu lembrei da minha vida pregressa, de criança, né? Que jogava um game muito legal, que talvez muitos não sabem. Não é CS e nem GTA, né? Mas é Sonic. Sonic é um jogo, desde do arcade, né? Um jogo antigo, que você tem fases difíceis e que o objetivo daquele ouriço é acumular argolas e derrotar o Robotnik. E eu tinha um Mega Drive, era um videogame de fita, né, que eu tinha ganhado do meu pai, e nesse Mega Drive o jogo que tinha era Sonic e Mortal Kombat. Mas para ficar evangélico eu preferi o Sonic,
né? Porque o Mortal Kombat é demoníaco, né? O Sonic, quando eu tinha uns 6 anos, eu tinha um primo mais velho que ele sabia alguns códigos que você pulava para a fase final e você, não sei qual que era a brisa, era um bug no jogo e você conseguia finalizar o mestre Robotnik no jogo. Para mim, que com 6 anos tinha dificuldades motoras, né, de coordenação, de aperta A, aperta B, joga para lá, joga para cá, perdia sempre quando descobri o código, era a melhor coisa que existia. Só que eu nunca fui aperfeiçoado no jogo. Eu só sabia a última fase e acabou. E muitas vezes a nossa vida, ela é tentada a pular as fases difíceis. Nós somos tentados a repelir a provação, repelir as dificuldades da vida, porque nós achamos que é difícil demais e não existe favor de Deus nas provações que nós passamos. Só que a vida não tem um código do Sonic para a gente pular e ir para o grande mestre, né? A gente tem que viver cada dia o seu dia e nesse dia o seu mal. E Tiago, ele está mostrando para a gente que provações vão ser comuns, meus irmãos, até o dia do retorno de Jesus. Se você veio nessa manhã ouvir uma pregação motivadora, a minha motivação para você é: haverá um dia que tudo vai acabar, mas até lá o pau vai comer. Até lá serão dias difíceis e nós vamos ter que aprender a viver a vida com perseverança e graça de Deus, com o favor do Senhor sobre nós, fazendo com que nós, sendo perseverantes, venhamos receber de graça a sabedoria e não sendo sucumbido pela ansiedade e uma vida sem confiança no Senhor. Porque os dias difíceis, eles realmente provocam a nossa dúvida a respeito de: Deus está aqui mesmo? Deus está comigo nisso? Só que, além dos dias difíceis e da dificuldade da vida, dentro da dificuldade da vida, existe uma coisa chamada tentação, que é algo comum quando nós estamos passando pelas fases da vida difícil. E elas aparecem no processo da provação, como sempre apareceram e vão aparecer. Eu e você vamos ser tentados até o dia do retorno de Jesus. E até o dia do retorno de Jesus, nós temos um chamado: perseverar em santidade, perseverar na confiança no Senhor, de que Ele vai acabar com as provações de uma vez por todas no dia do Senhor. Mas até lá, nós precisamos ser perseverantes. E Tiago, ele começa o texto que nós lemos agora, falando 3 coisas importantes para nós. O que nós não podemos fazer. Quem é Deus e quem nós somos nessa história. A primeira coisa que Tiago aponta para nós no versículo 13 é que quando alguém está sendo tentado, nós não podemos dizer que nós estamos sendo tentados por Deus. O que significa tentação para nós? E o que significa tentação nas Escrituras? Primeira coisa que nós temos de dificuldade é que a palavra usada no grego para tentação, provação, teste e qualquer outro tipo de avaliação é a mesma palavra. É uma palavra com esses múltiplos sentidos. E ela é usada em ambos os casos, tanto quando o Tiago está falando para a gente se alegrar na provação, mas também nós não atribuímos a tentação, que é a mesma palavra, como Deus sendo culpado. O ponto aqui que Tiago está apontando para a gente é que não basta a gente saber se tentação que nós estamos passando faz parte da provação, ou se tentação é algo diferente de provação, ou coisa do tipo. Tiago está mostrando para a gente que quando nós estamos indo mal na provação, meus irmãos, nós sempre vamos buscar um culpado. O culpado é o chefe que acordou resmungado e te deixou essa segunda-feira perturbada. O culpado é o seu ex, o culpado é o gerente do banco, o culpado é alguém. E o problema pior é quando nós atribuímos a culpa a Deus. Por que isso é um problema? Porque nós estamos dizendo para nós mesmos que nós não somos tão maus assim para passarmos pelo que nós estamos passando. As tentações, elas iniciam suas ações no meio de cenários externos
que quando infiltrado dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, ela desperta e aflora os nossos maus desejos. E a tentativa que Tiago está mostrando, que nós muitas vezes fazemos, é que nós tomamos uma pílula de amnésia e achamos que nós não somos tentados porque nós somos maus. Nós somos tentados porque Deus está sendo injusto conosco. Poxa vida, por que Deus me deu a oportunidade de pecar dessa forma? Por que Deus me colocou aquela mulher daquele jeito na minha frente? Por que Deus colocou aquela quantidade de dinheiro na minha frente? Por que Deus me deu essa oportunidade? E Tiago está falando, não. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é problema seu. Tentações também são definidas como um impulso para pecar. Porque Tiago, ele está fazendo uma associação de provações e tribulações com tentações, mostrando que a resposta que nós damos no meio das provações não são necessariamente Deus marionetando as nossas vidas, usando a gente como um ventríloco para que a gente dê mais respostas. Pelo contrário, Tiago está mostrando que, se nós não tivermos cuidado, aquilo que está no nosso ambiente externo, as dificuldades, as dores da vida, podem afetar o nosso interior com tentações. E o pior é que essa tentação, ela não é somente o ato da pecaminosidade, nós vamos falar sobre isso, mas é a dúvida do caráter de Deus. Quando nós vivenciamos circunstâncias difíceis, meus irmãos, quando nós estamos em momentos caóticos, nós podemos nos pegar murmurando contra Deus, questionando o seu amor e resistindo à sua vontade, que é fazer com que nós venhamos passar pelas tribulações, para que nós sejamos refinados, purificados e preparados para aquele dia em que as provações serão encerradas. É certo que Deus não deseja que nenhum de nós venhamos cair em nenhuma tentação. No entanto, Ele não nos poupa da tentação. Ele não nos poupa da experiência de nós sermos tentados. A maior prova disso é Jesus, meus irmãos. Jesus, sendo Deus e o Filho de Deus, Ele passou por tentação. Nós somos um povo livre de qualquer dano quando nós estivermos no dia do Senhor. Porque enquanto nós estamos em peregrinação, Deus nos expõe a perigos, assim como o povo do deserto estava em peregrinação. Situações extremamente difíceis. E por que Deus faz isso? A nossa maturidade, visando o nosso crescimento, visando o receber de sabedoria do alto. O foco aqui, meus irmãos, é que Deus permite provação, sim, mas Ele nunca foi e nunca será o agente de tentação que nos induz ao pecado. O foco das provações é a maturidade, o foco da provação é a santificação do cristão. Por isso que nós, quando nós lemos Tiago, no começo ele fala, considere como um motivo de grande alegria vocês estarem em provações. Por quê? Porque isso é Deus santificando vocês. Só que Deus sempre faz com que alguém passe por provações. E essa pessoa, passando por provações, ela tenha de enfrentar situações que vão testar o seu caráter e a sua fidelidade ao longo da sua jornada. Não é possível ser cristão sem passar por provações. E provações geram para nós, trazem com ela tentações. Nós seremos testados em nossa fidelidade. Só que esse teste de fidelidade não é igual ao do João Kleber. Fique tranquilo. Esse teste da nossa fidelidade você confia em Deus a tal ponto de achar que realmente Ele é bom e fiel, mesmo quando você está nessa dificuldade, porque é nesse teste que nós revelamos se pertencemos a Deus ou não.
As Escrituras estão cheias de exemplos, meus irmãos, de homens que foram testados em sua fidelidade. Abraão, o único filho de Abraão, que Deus tinha prometido a ele. Abraão, me dá o seu filho Isaque. Abraão foi testado em sua fidelidade. Deus prova o seu povo, meus irmãos, quando leva o seu povo para a terra prometida. Em Juízes capítulo 2 vai dizer que ele não tira os cananeus ao redor de Israel para que o povo fosse testado em sua fidelidade e obediência aos mandamentos do Senhor. E o resultado é que esse povo se corrompeu e adorou os falsos ídolos dos cananeus. Outro teste de um outro personagem é o próprio rei Ezequias, em 2 Crônicas 32, que fala que Ezequias foi abandonado, ou seja, Deus deixou ele tomar as suas próprias atitudes, já que Ezequias se sentia favorecido demais, ungido demais de Deus, como o cumprimento da promessa de Deus em relação ao reinado davídico, sendo em Ezequias, que ele falou, vamos ver o que Ezequias faz com isso. E Ezequias, quando recebe os mensageiros da Babilônia, ele leva essas pessoas para ver o seu arsenal de guerra. E Isaías, lá em 1 Reis, vai dizer que Isaías confronta Ezequias falando, Deus deixou você para fazer isso, para testar o seu coração. Só que o que você fez abriu precedente para a Babilônia entrar e se te ajudar e destruir os seus filhos, a sua descendência. Os seus filhos não vão reinar, eles vão ser escravos eunucos do rei da Babilônia, porque você achou que você era forte demais por causa do favor de Deus anterior que aconteceu com você. E sabe o que é mais cômico? Que Ezequias fala, essa palavra é de Deus, pelo menos não vai acontecer nos meus dias. Nós somos testados em fidelidade. Pedro, Jesus mostra para nós que Pedro também foi testado, meus irmãos. Pedro foi avisado por Jesus dizendo, Pedro, tem uma peneira vindo aí sobre você, Pedro. Mas eu orei para que você fosse filtrado, Pedro. Ou seja, nosso Deus, Ele usa as provações para que nós sejamos aperfeiçoados e não destituídos da sua família, não destruídos, não caídos, não derrubados pelo pecado. Mas quem é o culpado pelo pecado? Paulo e Jesus, ele deixa bem claro para nós que o problema das tentações são os maus desejos do nosso coração. Só que é muito importante deixar claro que nós não recebemos algo acima daquilo que nós podemos carregar. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai deixar isso bem claro para nós, dizendo que Deus permite que nós sejamos testados na medida que nós suportamos. Quando Jesus vê a tribulação que vem sobre os seus discípulos, em João capítulo 17, Jesus ele ora pelos seus discípulos, pedindo, guarda-os do maligno. Existe um favor de Deus em meio às provações e tentações. O ponto principal da teologia da tentação, meus irmãos, é nítido de que Deus, Ele nos garante que nós vamos passar por tentações. E que Ele deseja que nós saiamos dessas provações, desses momentos de dificuldade e testes da nossa fidelidade ilesos. Ele ora, Ele pede, Jesus Ele pede para que os discípulos sejam guardados, meus irmãos. Isso também mostra algo muito importante para nós, que é a soberania de Deus. Deus sendo o Senhor da história, Ele conduz a gente a lugares difíceis, como Ele conduziu o seu povo no deserto. Mas Ele levar a gente a lugares difíceis não quer dizer que Ele está nos levando à destruição. E quando nós somos destruídos, o que está acontecendo? As tentações, meus irmãos, não tem como foco e objetivo a maturidade e a santificação, mas o pecado e a morte. De acordo com o texto, dizer que está sendo tentado é o mesmo que dizer que Deus induziu você ao ato de pecar. Sendo Deus o agente do pecado. Agora pensa bem comigo, se isso fosse verdade, meus irmãos, por que nós estávamos cantando que Deus é santo? Se isso fosse verdade, por que a presença de Deus, a consciência da santidade de Deus,
nos incomoda e nos faz estar constrangido diante da sua presença? É porque isso não é verdade. Deus é santo e não pecador, então ele não é o autor do pecado. Então quem é o autor do pecado? Os humanos são culpados do pecado. O homem é culpado do pecado. Eu e você somos culpados da pecaminosidade e não Deus. E Tiago está trabalhando justamente nesse ponto com esses irmãos que estavam tristes, perturbados, quebrados, com raiva do império, com raiva de Roma, com raiva do sinédrio, cheios de tentativa de vingança e violência em seu coração, com sentimentos de ódio. Tiago fala, não diga que o que está levando vocês a serem provados em sua fidelidade, e que faz que no meio desse lugar de provação, o que vocês estão sentindo que é pecado, vem de Deus, porque não vem de você que não soube guardar o seu coração. Tiago aqui, ele está mostrando que na tentativa de nós subestimarmos a Deus, ou superestimarmos a gente demais, a ponto de achar que nós não merecemos tanto peso assim, de que nós não merecemos tanto juízo de Deus, ou de que Deus não é tão bom porque Ele permitiu que nós passássemos por dias difíceis, nós vamos cair no erro de achar que Deus não é bom, e de acharmos que nós somos bons demais para sofrer o que nós sofremos nas provações. Irmãos, quando nós duvidamos do caráter de Deus, nós criamos outros deuses para confiar. Quando nós achamos que o nosso Deus não é bom, nós achamos outras coisas que são melhores que o nosso Deus, e não existe nada melhor que o nosso Deus. E aí Tiago, ele deixa claro que Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele não tenta ninguém. Tiago aqui nos mostra que Deus é impossibilitado de fazer tal ato, meus irmãos, de fazer mal contra os seus filhos, de colocar os seus filhos em condições difíceis e deploráveis. Deus está impossibilitado de tentar o homem à pecaminosidade. E sabe por que Deus não pode fazer isso? Porque Ele possui uma natureza santa e bondosa. Deus, Ele é totalmente bom. Deus, em sua natureza, tem como seu atributo a bondade, meus irmãos. A graciosidade, o amor, a longanimidade, a paciência conosco em tribulações. Por isso que Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal em fazer mal às pessoas. Porque Ele é muito bom. Porque Ele não tem pecado. Porque Deus não experimentou do pecado. Sabe o que Tiago está querendo dizer para nós? É que Deus não tem motivos intrínsecos, não faz parte da essência da natureza de Deus produzir qualquer tipo de mal. E sabe o que é mais belo, meus irmãos? É que Deus, Ele é sem tentação. Deus não é tentado e não tem nada que faça Deus ser tentado. E porque Deus não tem nada que faça com que Ele seja tentado, Ele não pode tentar ninguém. Eu quero te dizer algo nessa manhã, uma boa notícia. E com muito temor no coração, para que isso não gere nenhum tipo de desculpa para você permanecer na sua pecaminosidade. O seu pecado não diminui a bondade e o amor de Deus sobre você. Você pode continuar sendo um pecador, Deus continua sendo bom. Isso não é hipergraça, isso é favor de Deus. Isso é natureza de Deus. Só que isso deveria nos constranger a viver uma vida piedosa. Deus não muda. Deus continua sendo bom quando nós somos maus, meus irmãos. Quando Tiago, ele exibe essa dupla realidade de Deus. Porque Tiago, ele fala que Deus não pode ser tentado e ninguém tenta. Ele está dizendo para a gente
que Deus é realmente bom, meus irmãos. Ele está estampando para pessoas que estão em aflições, pessoas que estão em dificuldades. Olha, as coisas estão ruins. As coisas estão difíceis. As coisas estão... Você está sendo tentado ao pecado, mas Deus é bom. Deus continua sendo bom. E você precisa lembrar disso, leitor da carta. Nós, como igreja, precisamos lembrar disso, de que Deus é bom. E porque Deus é bom, meus irmãos, Ele é totalmente bom e Ele é impossibilitado de fazer ou produzir algum mal contra os seus filhos. Ele é tão bom que Ele não gostaria que você e eu pecássemos. E Ele não permitiria que você, por sarcasmo ou por tirania desse Deus, colocar você em questões em que você caísse em pecado. Se o significado de tentação é impulso para pecar, meus irmãos, Deus não tem esse impulso. E porque Ele não tem, Ele não dá aquilo que Ele não tem aos seus filhos. Uma vez que Deus não é suscetível a desejar o mal, desejar que eu e você venhamos cair em pecado, meus irmãos, é impossível que Deus deseje que isso seja realizado no homem. Porque Ele criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Deus jamais criou o homem para o tropeço. E isso precisa deixar bem estabelecido nos nossos corações. Porque muitas vezes nós somos tentados a atribuir a Deus a sua soberania, a sua presciência, a sua predeterminação, de que Ele, porque Ele decretou todas as coisas, Ele inclusive decretou o meu pecado para que eu caísse, e Ele sente prazer na minha pecaminosidade. Não. Se Ele sentisse prazer, Ele não iria te punir. Se Ele sente prazer na pecaminosidade do homem, Ele não mataria o seu filho na cruz por nós. Deus é bom. E Tiago está focando justamente nisso. Depois Tiago, ele vai dizer, no versículo 14, que cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. No versículo 14, ele está nos mostrando a imagem da tentação, usando uma linguagem metafórica de atração, como se um peixe fosse fisgado pelo anzol e fosse atraído pela isca que está no anzol. E porque ele foi presa desse anzol, agora ele está sendo arrastado pelo desejo da fome que ele tem de ser saciado, de comer aquela isca. Só que aquilo está levando ele para um lugar de morte. O que Tiago está dizendo para nós é que nós somos tentados e a tentação, ela nos leva a um lugar que é induzido pelo desejo de beleza ou de bajulação que o pecado nos traz. Porque sim, quando nós estamos nas nossas artes pecaminosas, as pessoas acham muito belo, as pessoas que não conhecem Deus bom e santo, acham belo que pessoas vivam na sua pecaminosidade. Porque o que importa é o amor de todas as formas. E isso é belo nos nossos dias para muita gente. Porque o que importa é você ser independente. O que importa é você não ser submisso ou submissa. O que importa é você ser dono de si mesmo. E o Evangelho propõe outra coisa, meus irmãos. O povo de Deus tem um dono e não é eles mesmos, é o seu Senhor. Quando nós somos tentados por essa beleza contemporânea que tenta capturar o nosso coração. De independência, de autossuficiência. Isso nos seduz, nos arrasta para um lugar. E esse lugar não é de bondade. Tiago deixa claro que a culpa das nossas tentações não é Deus. E nem mesmo Satanás. Porque nós somos também tendenciosos a colocar a culpa no capeta. E às vezes eu acho que Satanás olha e fala, rapaz, eu não tive essa criatividade que você teve de fazer isso que você fez. Mesmo ele sendo esse vil tentador, a pessoa que aparece com a vozinha lá na sua cabeça, a culpa de nós sermos tentados é o desejo humano. Também conhecido como concupiscências da carne. E também, naturalmente, a quebra do 10º mandamento
lá no Decálogo, que diz para nós, não cobiçarás. Existe algo dentro de nós que é anti-Deus, que é algo que infringe, que quebra as leis do Senhor, que é o nosso desejo humano. Quando nós vamos falar sobre isso, a Confissão de Westminster vai dizer uma coisa, para a definição de pecado, tentação, concupiscência da carne, ela vai dizer assim, por esse pecado, eles, os nossos primeiros pais, caíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim morreram no pecado, e foram totalmente contaminados em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Dessa corrupção original, pela qual ficamos completamente indispostos, incapacitados e opostos a todo bem, e totalmente inclinados a todo mal. Procedem todas as suas transgressões atuais. A Confissão de Westminster está dizendo para nós, meus irmãos, que dentro de nós, fora de nós, na nossa mente, nos nossos membros, o que está reinando é o pecado. Você e eu temos uma coisinha dentro de nós que parece sutil, parece até legítimo, mas ela é contaminada pelo pecado. Essa corrupção da natureza durante esta vida permanece naqueles que são regenerados. Olha o que isso está apontando para nós. Nós aqui, todo mundo crente, que cantou que é santo, que é bonito, que sentiu a presença de Deus, ainda está com esse vírus, com esse negócio chamado concupiscência. Embora nós sejamos perdoados e até mesmo mortificada a nossa carne em Cristo Jesus, tanto ela mesma quanto todos os seus movimentos são verdadeira e propriamente pecado. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós estamos tentando diminuir essa realidade. Não, mas eu sou uma boa pessoa, eu voto no candidato, sei lá, de direita, eu pago os meus impostos. Eu e você somos pecadores. Em todos os nossos movimentos, em todas as coisas que nós fazemos. Ah, mas eu ajudo os pobres. Eu e você somos pecadores. O Wayne Grudem, ele vai falar uma coisa muito importante sobre essa definição, que pecado é qualquer falha em conformar-se à lei moral de Deus em ato, atitude e natureza. Então não é só coisas que eu faço ou deixo de fazer, é algo dentro de mim que precisa morrer. É algo dentro de mim que está infectando tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, já não é mais como Deus gostaria. E quem é o culpado da tentação? Esse negócio aqui dentro de nós, que nós carregamos, que nós acariciamos, que nós tentamos justificar. Não, é porque eu sou assim mesmo, porque o meu temperamento é alguma coisa. É porque eu sou colérico. Ah, meu querido, a sua cólera, ela é marcada pela concupiscência da sua carne. Tudo em nós deseja que nós sejamos satisfeitos. E nós somos alimentados com esse desejo pela tentação. A tentação, meus irmãos, é o esterco que aduba a alma que carrega a semente dos maus desejos. A culpa de sermos tentados não está fora de nós, mas está dentro. E Tiago está dizendo isso para nós nessa manhã. Eu queria, embora pudesse continuar, eu queria pausar aqui a nossa pregação para que nós não estendêssemos o nosso culto. Mas eu quero dizer 3 coisas que são muito importantes para entender a realidade que Tiago nos expõe até aqui, meus irmãos. A primeira é que nós precisamos parar de olhar para nós com uma autocomiseração e pedir ao Senhor que Ele olhe para nós com seus olhos de misericórdia. Porque a nossa autocomiseração não vai gerar justificação
e regeneração e desejos por Deus. Nós precisamos parar com isso. E Tiago está falando, quando você for tentado, não ache que é Deus, porque quando você acha que é Deus, você está olhando para você com uma misericórdia falsa. E Deus é bom. A segunda coisa que eu quero dizer é que Deus é bom. Deus é cheio de graça e favor sobre nós que somos pecadores. Sobre nós que temos essa natureza, esse câncer em nós, em que tudo que nós fazemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós pensamos, está sendo contaminado com isso. Mas Deus é bom, e Ele está aqui para nos redimir dessa maldade. Deus é bom, e Ele não falta com favor sobre mim e sobre você, quando nós estamos debaixo de provações, e perigos e tentações. O que falta em nós é mais de Deus. E a terceira coisa, meu irmão, que eu quero lembrar você é: não subestime a sua carne. Não subestime a sua pecaminosidade. Ah, mas é legítimo, eu sinto isso. É verdade, o que você está sentindo é sério. O que você está sentindo não pode ser invalidado. Deus não está invalidando os seus sentimentos nessa manhã de raiva, de rancor, de ira, de sedução, de luxúria. Deus não está invalidando nada disso. Ele só está dizendo que isso é pecado. Só que Ele nos lembra que Ele é bom. E que Ele perdoa multidões de pecados nessa manhã. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Muitos de nós talvez entrou aqui com esse sentimento no nosso coração de que Deus não é bom. Deus não é bom porque meu pai foi embora. Deus não é bom porque o meu esposo me abandonou, minha esposa me traiu. Deus não é bom porque o meu filho se entregou às coisas ruins. Meu filho, não importa o que você está sentindo, não falta a bondade de Deus sobre mim e sobre você nessa manhã. E a boa notícia que eu quero te dar é essa: Deus é bom. Deus é bom. E a boa notícia também, que não parece boa notícia, é que você é mau, eu sou mau, e de que nós precisamos da bondade de Deus. Então, se você está aqui nessa manhã, meu irmão, com seu coração dúbio, porque Tiago trata dessa dificuldade de nós crermos na bondade de Deus em decorrência do sofrimento e das tentações, eu te lembro nessa manhã: Deus é bom. Deus é bom. Feche seus olhos. Talvez você é uma pessoa que está aqui e sente dificuldade de confiar na bondade de Deus. A vida bate pesado, mas a bondade de Deus é maior do que o peso da vida, meus irmãos. Se você está aqui e você sente esse peso no seu coração, e você ouvindo que Deus é bom, você tem dificuldade de assimilar essa bondade, mas você quer confiar nessa bondade nessa manhã, isso confronta o seu pensamento a respeito de Deus, e você quer ser cheio da esperança na bondade de Deus, eu quero convidar, levante uma das suas mãos para nós podermos orar por você. Deus é bom. Talvez você entrou aqui achando que Deus destruiu a sua vida. Eu quero te lembrar, Deus é bom. Deus não é tentado pelo mal e não faz mal a nenhum dos seus filhos. Por isso, se você sente essa dificuldade, levante suas mãos, por favor. Nós vamos orar por isso nessa manhã, para que a bondade de Deus se revele sobre você. Senhor, nessa manhã, eu oro pelos meus irmãos, pedindo o seu favor, pedindo que o Senhor abra os olhos desses meus irmãos, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam agraciados com o abraço da sua bondade sobre eles agora, Senhor. Não foram as dificuldades da vida que mudaram o Senhor. As dificuldades da vida podem nos mudar, mas o Senhor continua sendo bom. E eu oro para que o Senhor enche o nosso coração com isso, Senhor.
enche o nosso coração com a certeza e o favor do Senhor, de ver a bondade de Deus em todas as coisas. Pai, eu oro pedindo, se revele a esses irmãos como um bom Pai, como um Pai amoroso, um Pai das luzes. Encha os meus irmãos agora com essa certeza. Mas não somente esse, Senhor. Nós seremos tentados em achar que o Senhor não é bom. Nos lembre nessa manhã da verdade do Evangelho, de que o Senhor é bom, de que o Senhor não tem nada de mal em sua essência, de que nada, absolutamente nada de ruim moralmente veio sobre nós e não veio do Senhor, Deus. O Senhor é bom, o Senhor não nos colocaria em pecado ou maldades. O Senhor é Deus presente nas provações. O Senhor é Deus presente no caos. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é nosso Deus. E nós queremos ser conhecidos não como o povo que desconfia da sua bondade. Nós queremos ser conhecidos como o povo que confia no Senhor, Deus. Encha nosso coração de fé nessa manhã. Encha nosso coração com a expectativa e o amor por Ti, Senhor. Devoção e submissão a Ti, entendendo que a Sua vontade e os Seus planos são mais altos e maiores do que nós mesmos, Senhor. De que tudo que o Senhor faz não tem um fim em nós mesmos, mas visa que nós tenhamos um olhar para Ti e nós venhamos glorificar o Seu santo nome, Deus. Encha o nosso coração de amor, esperança e devoção e fidelidade por Ti, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos essa parte na semana que vem, mas eu quero encorajar você. Lembre-se da bondade de Deus. Lembre-se de como Deus é bom. Amém. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pelo seu amor sobre nós. Obrigado por sua graça e bondade, Senhor, que nunca falta e nunca falha, Senhor. Encha-nos de esperança, nos leve para uma semana em que nós somos cheios do Senhor, cheios da bondade de Deus, nos cercando, como o salmista diz: Tua bondade me cerca por de trás e na minha frente. Não faltou bondade no passado e não vai faltar bondade do Senhor no nosso futuro, Senhor. Encha-nos com essa esperança nessa manhã, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Seu Filho Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Seu Filho Jesus, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus.